Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Diz assim, João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. A lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo, um a um, começando dos mais velhos até os mais novos. Jesus só ficou com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Glória a Deus. Eu fiquei muito maravilhada, né, quando eu comecei a estudar nessa palavra, essa passagem de Jesus, né? Aqui nós vamos ver o encontro, né, entre a lei e a graça. E a palavra do Senhor diz, né, que logo de manhã, Jesus já tinha voltado do Monte das Oliveiras, e logo ao amanhecer ele voltou para o templo. E aonde Jesus estava, né, sempre estavam as pessoas ao redor, sempre tinha uma multidão de pessoas para ouvir o que Jesus tinha a falar, o que Jesus tinha a ensinar. E nesse dia, né, não era diferente, tinha o povo ali reunido em volta do Senhor, ouvindo as palavras do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que chegaram, né, os fariseus e os escribas, né, os mestres da lei, né, trazendo uma mulher que fora pega em adultério. E eles trouxeram, né, a mulher a fim de pegar, né, Jesus, de ter alguma coisa a condená-lo, porque eles já sabiam a sentença da mulher. Porque na lei mosaica, né, na lei de Moisés, quem fosse pego em adultério, ele teria que ser apedrejado. Então, eles já tinham a condenação para a mulher. Eles já sabiam o que deveriam fazer com a mulher. Mas eles queriam pegar ali Jesus, queriam ter do que acusar o Senhor Jesus, né? Porque o Senhor Jesus estava ali. Se Jesus falasse, olha, apedrejem ela, condene ela. Jesus estava indo contra, né, tudo aquilo que ele pregava, que era o amor, que era o arrependimento, que era o perdão. Se Jesus também falasse que não condenem ela, absolvam ela, o Senhor Jesus também estava indo contra a lei. Por quê? Porque ele disse que ele veio para cumprir a lei também. Então, eles queriam, de alguma maneira, ter alguma coisa para acusar o Senhor Jesus. Mas Deus, ele é conhecedor, né, da nossa vida, do nosso coração. A palavra de Deus diz que a palavra ainda não chegou na nossa boca. E ele já sabe, né, o que nós vamos dizer, o que nós vamos pedir. E o Senhor Jesus ali, ele já conhecia o coração daqueles homens, a intenção daqueles homens. Os fariseus, né, os mestres da lei, eles eram pessoas assim que tinham muito conhecimento. Eles sabiam de tudo, né, da lei, sabiam e queriam cumprir, né, queriam colocar julgo sobre as pessoas. Muitas vezes eles queriam que as pessoas cumprissem a lei, mas eles próprios, né, não cumpriam. Eles próprios tinham pecado, eles queriam condenar as pessoas, mas eles também eram pecadores, né? E eles ali chegam diante de Jesus com aquela mulher e falam para Jesus, olha, na lei de Moisés diz que a gente deve apedrejar, que a gente deve condenar, né, matar ela. E o Senhor, o que o Senhor diz?
E ali o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus abaixa, né, e está escrevendo no chão. Algumas pessoas dizem que ele estava escrevendo de novo ali os 10 mandamentos, outros estudiosos dizem que ele estava escrevendo o pecado de cada um. A Bíblia não fala o que é que ele estava escrevendo, mas diz que ele estava escrevendo na terra com o dedo. E ali eles chegam, né, com aquela mulher, fazem ali, né, aquele círculo, joga a mulher ali no meio, porque quando eles iam, né, apedrejar alguém, quando eles iam colocar a lei ali em prática, eles faziam, né, todo aquele ritual, vinha, né, os fariseus eram os que davam a sentença, os que sabiam de tudo da lei, e os escribas eram aqueles que vinham, né, e lia a sentença, né, o pecado que ela tinha feito, vinham as testemunhas. No caso da mulher, não tinha testemunha. Por quê? Porque eles pegaram ela no ato do adultério. Eles pegaram ela, né, no ato do adultério, então não precisava de testemunha. Eles já eram, né, a testemunha, sabiam. E eles colocavam a pessoa ali, diante de todo mundo, né, e o escriba vinha, lia a sentença, lia, né, o que o réu tinha feito, o que tinha cometido, e lia o que tinha que ser feito, né. E a palavra de Deus diz assim, que eles chegaram e fizeram isso, fizeram um círculo, colocaram a mulher ali, e estavam ali. E quando também, né, aí Jesus olha para eles e fala, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque até mesmo, né, para atirar a primeira pedra, tinha um no meio do círculo que dava o primeiro passo e que jogava a primeira pedra. E se porventura aquela pessoa, né, o réu ali, fosse inocente, então a culpa daquele ato diante da lei e diante de Deus caía sobre aquela pessoa. A primeira pessoa que atirou a pedra, né? Por isso que Jesus também fala aqui, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é que vai? Pode ir, quem não tiver pecado, quem for, né, o santo aí da história, pode atirar a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que quando eles falam isso, quando Jesus falam isso, eles levam aquele susto, né? Porque quem é que não tinha pecado? Todo mundo tinha. Quem de nós não temos pecado? Todos nós somos pecadores. Ali, né, diante da lei, eles já sabiam o que podiam fazer. Mas o Senhor Jesus, ele está ali, né, para aplicar a graça e não a lei. A lei mandava que eles, né, condenassem a mulher, que eles apedrejassem e que eles matavam sem a mulher, porque a mulher foi pega no ato do adultério. Mas o Senhor Jesus, ele veio com a graça, com a misericórdia, né? E a palavra de Deus diz que ele continua ali abaixado e eles continuam perguntando, e aí, o que o senhor fala? O que o senhor vai dizer? O que o senhor vai mandar fazer? E ele fala, olha, levanta a cabeça e fala, olha, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então, né, a consciência de cada um deles ali, não precisou Jesus falar mais nada, a própria consciência condenou cada um deles. A própria consciência deles mostrou a eles que eles não eram dignos de fazer aquilo, porque eles também eram pecadores. Nós, muitas vezes, né, colocamos, né, no lugar dos escribas também, dos fariseus. Nós, muitas vezes, cheios de pecado, queremos acusar o nosso irmão. Nós, muitas vezes, cheios de defeito, nós queremos, muitas vezes, atirar pedra, né? Mas a palavra do Senhor vai nos dizer também lá em Mateus, que primeiro nós precisamos tirar a trava do nosso olho, para depois nós queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Então, que nós possamos não estar no lugar dos fariseus, dos escribas, para condenar, mas que nós venhamos ser, né, como Jesus, apresentar a graça, a misericórdia de Deus para as pessoas. E a palavra de Deus diz que eles foram saindo de um a um, desde os mais velhos até os mais novos. Eles foram saindo e envergonhados pela sua própria consciência. Porque não há coisa mais terrível para nos condenar do que a nossa própria consciência. Muitas vezes, as pessoas não sabem dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas nós, dentro de nós, do nosso interior, nós sabemos exatamente o que se passa, o que nós fazemos, que muitas vezes não agrada o Senhor. E nós, muitas vezes, né, como eu disse, queremos ser como os fariseus, como os escribas, queremos apontar o erro dos outros, e esquecemos muitas vezes dos nossos próprios erros. Então, o Senhor Jesus fala, então, quem não tiver, pode atirar.
E a palavra de Deus vai dizer que eles vão saindo de um a um, né? E não fica ninguém. Então, Jesus levanta, olha para a mulher e diz para ela assim, cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que queriam se apedrejar? Eu fico imaginando a situação daquela mulher, né? Ali no meio, esperando a primeira pedra, esperando ser condenada. Porque ela também sabia, né, que ela estava errada, o que ela estava fazendo não era certo. Ela estava, sim, em pecado. E eu fico imaginando ali o desespero daquela mulher, né? E quando Jesus chega, né, perto dela, fala, mulher, cadê os seus acusadores? Ela disse, olha, Senhor, ninguém. Eles não te condenaram? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então, o Senhor Jesus fala para ela, olha, vá em paz, mas larga a sua vida de pecado. Deixa a sua vida de pecado. Ali, né, a graça do Senhor Jesus, ele alcança a vida daquela mulher. Ao invés, né, Jesus era o único ali que ele poderia condenar a mulher. Ele era o único que não tinha pecado, era o único que estava ali digno, sendo digno de pegar a primeira pedra e de atirar. Mas não foi isso que ele fez. Ali manifestou a graça, a misericórdia de Deus na vida daquela mulher, né? Então o Senhor Jesus fala para ela, olha, vai em paz, mas não peques mais. Era para ela ir, ela estava perdoada, mas que era para ela largar a vida de pecado. Que nós possamos, né, aprender com o Senhor Jesus nessa noite. Aprender a muitas vezes, né, ao invés de querermos condenar as pessoas, que nós possamos mostrar a graça, a misericórdia de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele morreu ali, não foi só por mim, não foi só por você, não foi só por nós que estamos aqui dentro da igreja. Ele morreu por aquele que está lá fora, pelo drogado, por aquele que está bêbado, por aquele que rouba e por aquele até que mata. O Senhor Jesus morreu por todos nós, né? Ele morreu por cada um de nós. Então, que nós possamos, né, pedir ao Senhor que nos dê, né, esse olhar de misericórdia, de aprender a olhar para as pessoas com olhar de misericórdia. Esses escribas, esses fariseus, eles sabiam tudo sobre a lei. Eram doutores da lei, sabiam tudo sobre lei, mas não sabiam sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus na vida das pessoas, né? Eles queriam sim condenar pela lei de Moisés, eles estariam, né, ali fazendo uma coisa justa, um ato justo, porque a lei de Moisés dizia que a mulher que fosse pega em adultério, ela poderia sim ser apedrejada até a morte. E foi isso que eles fizeram. Eles levaram a mulher ali, não na intenção de Jesus falar condena, ou, né, não, eles levaram ali para testar o Senhor Jesus. E a salvação da mulher veio, né, ali naquela hora, porque se não fosse também ali, né, eles querendo testar Jesus, eles querendo ir ali levar a mulher para testar Jesus, se eles tivessem feito o julgamento lá, a mulher teria morrido, eles teriam matado a mulher. Mas foi ali tentando, né, o Senhor Jesus ali, que eles veem a graça de Deus ali, que eles veem a misericórdia do Senhor ali. O Senhor Jesus, ele teve misericórdia da mulher, mesmo sabendo que ela tinha sim errado, mesmo sabendo sim que era um erro muito grave. E a palavra do Senhor diz, né, que eles foram saindo de um a um, desde do mais novo até o mais velho. Todos foram saindo e foram acusados pela sua própria consciência. Não precisou o Senhor Jesus falar, quem não tem pecado, quem nunca adulterou pode atacar. Não, quem não tem pecado, quem não tinha pecado? Todos tinham. O pecado deles não faziam eles melhores. Por ser um pecado diferente do pecado da mulher, não fazia deles pessoas melhores. Eram pecadores do mesmo jeito, né? Não faziam deles um pouco menos pecador. Não, o pecado, ele é igual. Tanto faz um pecadinho como um pecadão, né, como dizem por aí, um pecado pequeno como um pecado grande, diante de Deus é a mesma coisa. Diante de Deus, eles tinham pecado assim como a mulher, né? E a palavra de Deus diz que eles foram saindo. E com certeza, né, nós podemos dizer que eles foram acusados pela sua própria consciência. Porque a graça de Deus, ela não nos expõe, ela fala conosco dentro de nós, ela mostra para nós,
né, que devemos largar, muitas vezes, a vida de pecado, Ele nos mostra, Ele não nos acusa. A graça de Deus não nos acusa, ela nos mostra aquilo que devemos largar, aquilo que devemos, né, deixar para trás. E assim foi com essa mulher. Eu creio que essa mulher, né, após sair dali, com certeza, né, ela largou sua vida de pecado, porque ela fora salva pelo Senhor. Quando a graça de Deus, ela nos alcança, ela nos transforma. Com certeza a vida dessa mulher foi transformada depois desse dia. Porque ela ficou com medo de ser morta? Não, porque ela foi agraciada ali, né, com a presença do Senhor Jesus, com as palavras dele. Talvez essa mulher tivesse, né, a sua vida de pecado, essa mulher fosse, né, rejeitada pela sociedade. A Bíblia não fala isso, não mostra, mas com certeza era uma mulher excluída da sociedade, era uma mulher que vivia aí, né, dissolutamente, mas que quando encontrou o Senhor Jesus, quando viu ali, né, diante dos olhos dela o Senhor Jesus, a sua vida foi transformada. Que nós possamos buscar, né, a graça e a misericórdia do Senhor e levar as outras pessoas também a conhecer a graça de Deus. Porque essa mulher, ela teve sim o encontro com Jesus. Muitas vezes, né, nós vemos as pessoas aí fora, nas drogas, na prostituição, na vida de pecado. Muitas vezes a gente até ora, né? Ah, Senhor, salva, liberta. Mas e aí, se nós não falarmos da graça de Deus, como que a pessoa vai conhecer? Como que a pessoa vai largar a vida de pecado? E nós não precisamos, né, como os fariseus, como os escribas, chegar e acusar ninguém. Que nós possamos olhar, como eu disse, com olhar de misericórdia, com o mesmo olhar que Jesus teve para a mulher. Que nós possamos, né, olhar para a vida das pessoas e dizer, olha, Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Né? Jesus é vida na vida daqueles que o buscam, daqueles que querem transformação. Que nós possamos a cada dia mais buscar a misericórdia, pedir mesmo ao Senhor que nos dê esse olhar. Que esse mundo, né, a gente vê as pessoas assim sofrendo, a gente vê que o mundo está praticamente de ponta cabeça. Muitas vezes as pessoas estão do nosso lado, estão sorrindo, estão felizes e contentes, mas dentro delas, só Deus sabe como estão. Muitas vezes, né, pessoas amarguradas, muitas vezes numa depressão, e a gente olha e nem sequer imagina que a pessoa passa certas situações. Mas, em todo tempo, nós temos que falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta. Porque a graça de Deus, quando ela alcança a pessoa, a vida da pessoa é transformada. Nós, né, se formos olhar para a nossa vida, como nós éramos antes, a graça do Senhor, ela nos transforma. Ela nos transforma a cada dia, né? Aquilo que nós achamos que não deve, né, que não devemos fazer, não precisa ninguém ficar nos acusando. O próprio Espírito Santo, ele nos mostra. Ele não nos acusa, né? A gente tem mania de falar, o Espírito Santo acusa. Não, o Espírito Santo não acusa. Ele mostra para você aquilo que está errado. Ele te mostra, ele abre o seu entendimento. E muitas vezes, né, quando a gente não dá ouvido, né, ele fica ali nos cutucando, né, nos despertando ali, para que a gente possa, né, largar a nossa vida de pecado. Que nós possamos, nessa noite, encontrar, né, a mesma graça, a mesma misericórdia, e pedir ao Senhor que venha nos dar esse olhar de misericórdia que Ele teve pela mulher. Que quando nós encontrarmos as pessoas, ao invés de nós querermos acusar, ao invés de querermos apedrejar, que nós possamos falar como o Senhor Jesus, né? Vai em paz, mas larga a sua vida de pecado. Olha, Jesus é bom, Jesus liberta, Jesus pode te libertar dessa vida. Esses dias no meu serviço, né, a gente estava conversando, e tem um rapaz lá que eu vejo que ele é muito, assim, revoltado, né? O jeito dele é um jeito revoltado. É um revoltado sem causa, né? Eu pensava que era um revoltado sem causa. E esses dias a gente começou a conversar, tal, e ele é muito mal-humorado, né? E eu falava, meu Deus, misericórdia, né? Todo mundo tem até meio medo de chegar, de conversar, porque ele, qualquer coisinha, ele... Aí eu comecei a conversar com ele e ele começou a contar a história da vida dele. Que o pai dele foi embora, ele tinha 8 anos de idade, o pai dele foi embora, largou ele, a mãe e 2 filhos. E o pai dele hoje, o pai dele é pastor de uma igreja. E eu fiquei imaginando, e ele falou assim, tá vendo? Tá vendo? Eu falei, ai, Senhor, lá vem, né?
E eu fiquei imaginando, eu falei, tá vendo? A gente, às vezes, né, acha a pessoa tão amarga, mas a gente, muitas vezes, não procura nem saber da história da pessoa. Aí eu falei para ele, olha, larga a mão disso. Eu sei que é difícil, mas perdoa. Não, talvez nem porque seu pai não mereça, não, porque vai fazer bem para você, esse rancor, essa mágoa, essa coisa, faz mal para você. Você se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa, né, mal-humorada, porque ele qualquer coisinha ele estoura, qualquer coisinha ele fala. Eu falei, meu Deus, muitas vezes a gente olha e fala, fulano é assim, fulano, mas a gente muitas vezes não sabe o que a pessoa passa, o que a pessoa já passou para chegar até ali, né? E eu falei para ele assim, aí ele falou assim, minha vontade é ir lá, onde que o meu pai é pastor, e falar lá o que ele já fez com a gente, né? Largou todo mundo e foi embora viver com outra família. Falei, só peça a Deus que tenha misericórdia da vida dele, porque a palavra de Deus diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. O que ele fez, você não vai precisar cobrar dele. O que ele fez, o próprio Deus vai acertar a conta com ele. Falei para ele, mas perdoa, porque vai fazer bem para você, não é para ele. Se ele chegar um dia aqui na porta da minha casa, eu chamo a polícia e falo que eu nunca conheci esse homem. Falei, não faça isso, né? Aí conversei um pouco ali com ele, e depois desse dia, né, eu comecei, né, a orar pela vida dele, e eu percebi que ele ficou até mais manso, assim, né? Agora já conversa, já às vezes dá risada, assim. Eu percebi, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas do nosso lado, né? Como eu disse, assim, amargurada, né? Ranzinza, como eu disse, e a gente não sabe, a gente às vezes fala, fulano é assim, fulano, mas se a gente for aprofundar, ver a história, muitas vezes é uma pessoa sofrida, uma pessoa que precisa de cura interior. E quem é que pode curar? Só Jesus. E quem é que pode falar de Jesus? Nós. Se nós não falarmos que Jesus salva, que Jesus cura e que liberta, quem é que vai falar? Nós que somos cristãos, né? Nós que estamos hoje na presença do Senhor, que o Senhor já nos chamou, já nos resgatou, é nossa obrigação levar. É nossa obrigação dizer que devemos sim perdoar, que devemos sim largar a vida de pecado. Que nós possamos, né, ser como Jesus. Dizer que o reino de Deus é chegado. O Senhor Jesus está aí às portas para vir buscar a igreja. Para vir buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Mas e aí? O que nós fizemos? Quantas, né, pessoas nós falamos? Então a gente fala assim, não vou falar não, porque fulano não dá ouvido. Não, temos que falar sim, ainda que não dê ouvido. Ainda que não queira ouvir, ainda que não queira aceitar. Porque muitas vezes uma palavra que a gente fala hoje, fica ali remoendo muitas vezes no coração da pessoa. Fica ali, né, no íntimo da pessoa. Muitas vezes a pessoa não dá nem bola na hora que você está falando, mas muitas vezes depois, quando ela vai deitar, quando ela coloca a cabeça no seu travesseiro, o Espírito Santo começa a mostrar, começa a trabalhar. E muitas vezes uma palavra que nós dissemos para a pessoa, né, recebe ali a graça de Deus na vida dela. Que nós possamos sim falar do Evangelho. Possamos sim levar a palavra do Senhor Jesus. E não fazer como os fariseus. Sermos, né, meramente religiosos. Muitas pessoas são meramente religiosas. Elas estão na igreja, vêm no culto, vêm, canta, vai embora e pronto, acabou. Não. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós sejamos transformados. E quando nós buscamos a graça, a misericórdia, Ele vai nos transformando. Ele vai nos transformando pouco a pouco. Muitas vezes, né, a gente tem uma personalidade, um jeito assim meio explosivo, Deus vai trabalhando. Eu posso dizer por mim mesma, né, Elaine? De vez em quando eu falo para Elaine. De vez em quando eu brinco com a Elaine, acho que eu estou convertendo, hein? Que às vezes coisas que a gente fazia por pouca coisa. A gente fazia, a gente já explodia, já falava, Não, hoje em dia, né? Às vezes eu falo assim, eu ando preferindo ter paz do que razão. Né? Muitas vezes tem coisas que você não precisa falar, deixa que o Espírito Santo trabalhe, deixa que o Espírito Santo faz a obra. Mas nós, muitas vezes, né, somos como os fariseus. Não, eu sou religioso, eu tenho uma religião, eu sou crente. Não, irmãos. Nós temos que ser servos, temos que ser pessoas que foram agraciadas pela misericórdia de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a causa de nós não sermos consumidos é as misericórdias de Deus.
Nós não estamos aqui hoje porque somos bonzinhos, não. Nós estamos aqui porque a graça, a misericórdia do Senhor nos alcançou. E que nós possamos, como eu já disse, falar dessa graça, falar dessa misericórdia para as pessoas que estão aí. Tantas pessoas perdendo a sua vida. Esses dias um jovem lá do meu lado, lá da minha casa, um jovem de 19 anos, se enforcou e se matou, né, tirou a própria vida. Falei, meu Deus, muitas vezes do nosso lado, muitas vezes ali do nosso lado e a gente não percebe. Passa desapercebido, mas que o Senhor possa, né, abrir o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa perceber quando as pessoas estão procurando ajuda, quando as pessoas estão precisando, e sempre falar da palavra de Deus. Né, que possamos a cada dia mais buscar essa graça, essa misericórdia, e saber que se não for a graça de Deus na nossa vida, o que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus? Quem seríamos nós hoje se a graça de Deus não tivesse nos alcançado? Esses fariseus, esses escribas, eles sabiam tudo sobre lei. Né? As 71 cadeiras do Sinédrio eram todas ocupadas por fariseus, doutores da lei, que sabiam a lei tudo. Sabiam tudo sobre a lei, mas não sabia da misericórdia de Deus. Não sabia que Jesus tinha vindo para salvar, para libertar. Sabiam tudo, menos sobre salvação. Que nós possamos a cada dia mais, né, pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento. E que cada vez que nós pensarmos em julgar alguém, que nós possamos, né, olhar para dentro de nós mesmos e saber que o Senhor Jesus não nos condenou. Por que queremos condenar os nossos irmãos? Que a cada dia mais possamos buscar a misericórdia do Senhor e saber que a graça dele é grande sobre nós. E ainda que seja um pecador lá fora, que nós possamos falar da graça dele, porque foi por ele também que Jesus morreu. Jesus não morreu só por mim e por você. E nem estamos aqui, como eu disse, porque somos bons, estamos aqui porque a misericórdia dele é grande. Então, que essa palavra possa continuar, né, falando no coração de cada um, que nós possamos a cada dia mais buscar ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz, né, que os dias são maus, que tudo, né, já está se cumprindo na palavra do Senhor para que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. E quando Ele vir buscar, que Ele possa nos encontrar preparados e apercebidos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e passar para o pastor fazer o término. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a Patrícia. E é assim, irmãos, nós vamos vivendo a cada dia, ouvindo a palavra de Deus e ela vai nos moldando. Que a Bíblia diz que nós estamos em busca da estatura de homem e de mulher perfeita, de varão perfeito, não é verdade? Então é a palavra de Deus que vai nos moldando. Hoje foi uma palavra que faz a gente refletir, né? E eu vou colocar você para refletir. Tem quanto tempo que você não lê essa palavra? Faça essa reflexão. Por isso que é importante, esse momento aqui é importante, porque é o momento que nós tiramos eles, irmãos, exclusivamente para isso. Em casa, nós lemos a Bíblia, mas muitas vezes alguma coisa nos dispersa, não é verdade, irmão João? Ou a campainha toca, ou o telefone toca, o WhatsApp toca, ou precisa fazer, nossa, lembrei de fazer aquilo, agora aqui na igreja a gente tira, a gente senta e nós ficamos ouvindo a palavra de Deus. Por isso que a igreja é uma bênção, ela vai nos alimentando e nós vamos nos fortalecendo espiritualmente, amém? Deus continue abençoando a irmã Patrícia e que venha levantar mais pessoas aí com coragem de falar da palavra do Senhor, é isso que nós estamos buscando. Irmãos, eu quero hoje fazer uma oração especial aqui, né? A Nicole me procurou domingo, né? E pediu para que eu fizesse uma oração por eles. Eles estão aí, vão ficar noivos, né, Nicole? Vão ficar ou já ficaram? Vão ficar? É domingo noivado? É sábado? É? Então vem aqui na frente, pode vir vocês dois aqui? Precisa vir aqui para nós orar, apresentar vocês. É muito importante essa vinda aqui na frente. Pode ficar aqui na frente, você e o Jonathan. É muito importante nós fazermos isso, porque isso também traz uma responsabilidade. Fica aqui, Jonathan, de frente para ela.
né? Não é um casamento não, tá, irmãos? Nós vamos apenas, eu quero apenas ler uma palavra aqui para deixar para a reflexão deles, porque eles estão assumindo um compromisso um com o outro aqui, é algo muito sério e algo que é consagrado a Deus. Nós estamos aqui consagrando a vida deles ao Senhor para que eles sejam felizes aí na nova jornada, porque agora é uma nova jornada. Agora já não é mais namoro, agora já é noivado. Por quê? Porque já apareceu o desejo, né, de fazer uma união. E nós precisamos, sabe, colocar diante de Deus tudo isso. Nós sabemos que os casamentos hoje, eles estão muito fragilizados. Mas eu quero deixar aqui para a Nicole e para o Jonathan uma mensagem que eu quero que vocês gravem no coração de vocês. E toda vez que vocês olhar um para o outro, vocês lembrar disso e não sair do coração. Eu quero ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 3. São conselhos da sabedoria. Não é conselho do pastor, tá bom? É conselho da sabedoria. E a palavra de Deus, aqui em Provérbios, ela tem palavras de sabedoria. Vamos lá. Capítulo 3 de Provérbios diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais os abandone. Prenda ao redor do teu pescoço, escreve-a na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E outro princípio muito importante, para esse compromisso, Jonathan e Nicole, que vocês estão assumindo aqui diante da igreja, lembrando, não é um casamento, irmãos, é só um compromisso de noivado. Isso pode, lá na frente, né, permanecer, perdurar, que é o nosso desejo, e é para isso que nós estamos aqui orando, e o nosso desejo é que eles sejam muito felizes e possam fazer a diferença no meio dessa juventude. Vocês são cristãos e precisam fazer a diferença no meio dessa juventude. E uma das coisas principais entre um homem e uma mulher, fidelidade. Seja fiel a ela, Jonathan. Seja fiel a ele, mesmo vocês aí nessa condição de noivos. Porque a condição de noivo vai mostrar o que vocês serão no futuro. Tá certo? Vamos, irmãos, eu queria convidar vocês para ficar em pé. Eu quero aqui agora fazer uma oração. E assim, você tem aliança aí? Trouxeram aliança? Eles ficaram com medo de trazer aliança, gente. Olha, deixaram ela ali. Mas nós vamos orar, porque aliança, o que é uma aliança? É um sinal de compromisso, não é? Você quer colocar a sua aliança para todo mundo ver. Não, eu sou uma moça comprometida. E você também, um jovem comprometido. Então, aqui, olha que coisa linda, hein? Parabéns, viu? Que bênção maravilhosa, irmãos. Vamos orar aqui então e vamos consagrar ao Senhor a vida da Nicole e do Jonathan, e que essa aliança aqui, ela venha a ser um sinal, a partir de agora, permanente. Ontem eu saí, eu vim para o curso aqui sem a minha aliança, irmãos. E parece que é alguma coisa que já está assim, sabe? Eu tirei ela lá em casa e esqueci de colocá-la. Aí cheguei aqui, nossa, esqueci de pôr minha aliança. Então, é uma coisa que a gente sente falta dela. E eu espero que vocês também venham sentir falta da aliança de vocês quando, porventura, esquecer. Não é pecado esquecer, tá, irmãos? Mas tem que tomar cuidado, porque a mulher fica brava, viu? Viu, John? A mulher fica brava. Vamos orar, irmãos? Maravilhoso Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero aqui diante da Tua igreja, diante deste casal, ó Pai, de noivos que agora estão aqui assumindo este compromisso um com o outro, e também, Deus querido, assumindo um compromisso, Pai amado, Pai querido, diante do Teu altar. Deus querido, não é de forma leviana, não é de forma esporádica, mas é de livre e espontânea vontade que eles estão aqui, Pai, pedindo esta oração, pedindo, Deus querido, essa cobertura. Meu Deus, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar.
Meu Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha fortalecer, Pai amado, Pai querido, esta união. Deus querido, Deus amado, eram namorados, agora são noivos. Meu Deus, que o Senhor venha derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, protegendo-os, livrando-os de todo mal, livrando de toda astúcia maligna, Senhor. Meu Deus querido, Deus amado, que este noivado, ele venha perdurar, e venha perdurar, Pai amado, Pai querido, se transformando numa comunhão, Pai amado, oficial, num casamento. Deus querido, Deus amado, e que o Teu nome seja glorificado. Eu peço ao Senhor, juntamente com a Tua igreja, cubram ele com as Tuas bênçãos e com a Tua proteção, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Está aqui as alianças. Você quer colocar no dedo dela? Claro, né, Jonathan? Primeiro é o homem ou a mulher, hein? Vai lá, Jonathan, coloca no dedo dela aí, é noivado, mas a gente quer presenciar isso aqui, né? Aí, tem alguém tirando foto? Tem aí, tirando foto? Isso. Agora a Nicole, né? Coloca na... Isso. Parabéns. E agora tem também aqui, esse anelzinho também? É? Não faz parte? Faz parte também. Olha, ele comprou um anel para ela, gente. Olha, parabéns, Jonathan. Olha, tira aí e mostra para o povo aí. Olha, que coisa linda o anel. Olha, gente, vocês estão... É assim mesmo. Deus abençoe a vida de vocês. A igreja vai estar orando e nós esperamos em breve poder, sabe, participar, né? Quem sabe aí de um futuro casamento aí, que eu tenho certeza que vocês estão noivando com esse objetivo. E a igreja também vai ficar muito feliz de saber que tem mais um casal aí comprometido um com o outro e vai ser uma bênção, pode ter certeza. Deus abençoe a vida de vocês. Quer falar alguma coisa, Nick? Quer falar, Jonathan? Estão tremendo, quer não, né? Pode sentar lá, Deus abençoe. Dá mais uma salva de palmas para eles, irmãos. Já vou terminar, tá? É muito lindo isso, né, irmãos? Nós vemos isso nos dias de hoje, né? Eu acho muito lindo, porque hoje as coisas estão tão banalizadas, né? As pessoas vão assim, sabe? Ah, não quero saber dessas formalidades, não. Parabéns, Jonathan, parabéns aí, Nicole, e parabéns também a Elaine aí, que com certeza, né, tem orientado os dois, e a mãe da Nicole também, né, pai, espero que estejam orientando ela, com certeza, uma bênção maravilhosa. Amém? Igreja, vamos orar, vamos terminar o culto aqui. Deus abençoe as nossas vidas e que o Espírito Santo ele continue ministrando os nossos corações. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tua bondade, misericórdia, amor. Agradecemos ao Senhor, Deus, por mais um culto, por mais esta bênção de podermos consagrar a nossa vida ao Senhor. Deus querido, agora nos leva na Tua paz, na Tua proteção, nos dê uma noite de bênção e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, amém e amém. Irmãos, domingo, 10 horas da manhã, tem a escola bíblica dominical, tá bom? Está falando sobre Atos dos Apóstolos, e eu já assisti lá hoje, tem 2 vídeos que ele vai passar lá, muito bom, dessa cena aí do Pentecoste. Então, assista a escola dominical às 10 horas da manhã, online aí pelo canal Voz da Profecia. Amém? Estenda a tua mão, irmão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em nosso meio hoje e sempre. A igreja diz amém? Irmãos, ótima noite para todos, na paz do Senhor.